A minha entrevistada de hoje, então, é a minha orientadora do doutorado. Ela é psicóloga, mestre e doutora, Geraldine Alves dos Santos, e ela atua na área de envelhecimento. Muito obrigada pela tua presença, por ter aceito o nosso convite. Agradeço o convite. Eu gostaria de saber a tua opinião a respeito, assim, o que tu acha que a quiropraxia e a acupuntura, se elas podem contribuir no processo de envelhecimento, enfim, o que tu acha disso? Bom, óbvio que no processo de envelhecimento tem muitas coisas que podem auxiliar, tá? Mas se a gente pensar, né, na nossa coluna como uma das coisas mais importantes para a gente chegar no envelhecimento longevo, como é que eu vou dizer, né, que aquilo não é algo importante, né? Não só na velhice, mas exatamente para preparar a pessoa ao longo da vida, né? Porque o que a gente percebe muito assim, a pessoa idosa, principalmente os que são hoje idosos e que vieram do meio rural ou que começaram a trabalhar muito cedo, porque eles começaram a trabalhar quando eram crianças, já carregando coisas muito pesadas. Esse efeito todo na coluna causa que agora, na velhice, eles não consigam mais ter a mesma agilidade para caminhar, não consigam muitas vezes carregar uma sacola de compras, ou seja, impede a independência deles. O que é mais emblemático, né? Que a gente vê as pessoas dizendo assim, não consegue segurar um neto, um bisneto no colo, porque os braços já não aguentam, a coluna já não aguenta, ou não consegue se abaixar para pegar, né, essa criança. Então, são questões que às vezes parecem pequenas do dia a dia, mas que na velhice vão ser muito importantes, vão definir que essa pessoa possa estar interagindo, né, com a família, que é o ponto mais importante na vida do idoso, né? E portanto a gente vê que assim, o que se considerava algo banal, carregar uma coisa pesada, levantar uma coisa pesada, isso é normal, é criança, vai crescer, vai dar tudo certo, não é? Né? Porque não se esperava chegar tão adiante. A pessoa morrer aos 40, aos 50, aos 60 e deu. Tá, mas hoje está morrendo aos 100, 110, 120, né? Como é que tá essa coluna? Né? E a gente sabe, assim, por todas as fases que a gente mesmo vai vivendo, o quanto faz diferença, né? Qualquer um que já teve algum problema, né, na coluna ou de postura, ou, né, a gente trabalha muito em computador, parado, o sedentarismo, tudo isso faz uma diferença enorme no dia que a gente tá bem, tá tranquilo, pode caminhar, se locomover, fazer tudo com tranquilidade. Aquele outro dia que até pra levantar da cadeira a gente já trava, né? Sim, já é difícil. Já é difícil. Em termos da acupuntura, eu inclusive muitas vezes indico para os meus pacientes, porque principalmente quando está voltado à ansiedade. É um dos pontos, eu sei que são inúmeros, né, as questões da acupuntura, mas é uma questão que me chama muito a atenção dos benefícios. Até porque poder utilizar aquilo, da acupuntura, para resolver as questões do envelhecimento é excelente quando a gente não precisa entrar com medicação. Com certeza. Uma medicação a menos, né? Exatamente, porque esse idoso já tem um monte de problemas, né? Então ele já toma um monte de medicações. Aquele paciente que vem com a sacolinha de remédio, né? A gente brinca, né? Sacolinha de exame, sacolinha de remédio. E ele muitas vezes não quer fazer tudo isso. Ele sabe, ele conhece já o seu corpo, sabe que aquilo não vai fazer bem. E para a ansiedade é algo que eu vejo como um resultado muito positivo, porque às vezes a gente associa muito idoso à depressão. E não é só a depressão. E às vezes por que essa depressão ocorre exatamente? Porque também tem uma ansiedade por trás que vai causar frustração e que vai causar uma depressão. Então esse alívio do estresse facilita muito. E acho que a acupuntura, daí eu vou dizer meu achômetro, né, do campanha de acupuntura, né, ele alivia bastante esse processo. Existia uma época que se dizia assim, idoso não tem estresse, não tem nada, assim, não tem. Por quê? Porque a vida dele é normal, é fácil, não tem nada que vai incomodar. Ele tá aposentado, não faz nada. Bom, né? Cadê esse idoso? Me mostra onde está esse idoso, né? Então ele acumula os problemas dele, ele acumula os problemas, né, dos filhos, dos netos, da comunidade menor, então são muitas coisas que incomodam esse idoso. É muito válido a gente poder ver outras coisas que possam auxiliar nesse processo sem que ele precise entrar na medicação.
E tu acha que é por isso que a acupuntura ajuda tanto no sono, justamente por atuar nessa ansiedade? Exatamente. Porque é uma série de coisas que vão acumulando, né? Bom, tá, eu tô ansiosa porque uma vez eu me lembro de uma pessoa idosa, numa pesquisa que eu fiz, que ela comentou: eu me preocupo porque eu não sei que horas o meu neto vai chegar em casa, se ele vai chegar bem, porque tem muito assalto, porque... Resultado, essa ansiedade levava a que a pessoa não conseguisse dormir. E às vezes não é nem que mora na casa dela, né? Mas ela fica pensando o que pode vir a acontecer. Não tem como não imaginar que isso vai afetar o sono, que vai afetar a alimentação dele, que vai afetar o risco das quedas. Com certeza. Porque o fato de estar distraído, ansioso, não dormiu bem, ou levanta durante a noite, já cansado, assim, né? Tropeça no tapetinho do lado da cama, e daí uma fratura. Eu sempre digo, né? Parece estranho a gente ir tão longe. Ai, exagero. Não é exagero, porque é o que a gente vê no dia a dia. É o dia a dia. E deixa eu te fazer uma pergunta curiosa, e que muita gente me pergunta no consultório. Quando que a gente começa a envelhecer? Bom, no momento da concepção. Assim, né? Parece clichê, mas tem células morrendo, células nascendo. A gente está envelhecendo e a gente está se desenvolvendo, né? Assim, dentro da psicologia do envelhecimento, o nosso paradigma é poder dizer isso. À medida que eu envelheço, eu sou em desenvolvimento, e à medida que eu me desenvolvo, eu estou envelhecendo. Eu não posso desgrudar uma coisa da outra. Eu tenho que pensar como é que é a alimentação do bebê, como é que é o sono do bebê, como é que é a ansiedade do bebê. E daí pode ser que ali eu já esteja prevenindo alguma coisa da velhice, que é um processo, né? É um processo de envelhecimento. Começa realmente, né, já no útero da mãe, esse processo de envelhecimento, e vai até o último suspiro da pessoa. Não adianta eu querer separar isso, tirar o que aconteceu lá na infância, acabou, agora eu vou para adolescente. Não, você carrega junto. Né? Seja carrega as coisas boas e carrega as coisas ruins. Então, não tem essa história, porque quando eu envelhecer, bom, vai ser tarde demais, isso eu garanto. Pode ser isso para os seus pacientes. Se resolverem cuidar disso lá no futuro, não deu certo. Estão atrasados. Eu achei muito interessante que em uma das aulas que estava, que a gente deve consultar o geriatra já a partir dos 30 anos, né? Os próprios geriatras, eles dão essa definição de 30 anos. Claro que não deixa de ser uma definição aleatória, Sim, né? sim. Mas só para demonstrar que não é lá os 60. Isso já deixa claro. Existe, inclusive, uma área da geriatria que a gente não trabalha aqui no Brasil, né? Mas existe no exterior, que é uma geriatria voltada para pediatria. Interessante. Então já se pensa pediatria, imaginando que esse bebê vai envelhecer. Claro, seja tão óbvio, né? Mas É muito óbvio. Mas a gente não pensa dessa maneira, né? Esse olhar. Dicas finais. O que é importante, na verdade, para a gente poder envelhecer bem? Óbvio que são muitas coisas que vão fazer parte desse envelhecer bem, e tudo é muito individual. Cada um tem que saber como quer envelhecer. Tá? Mas nesse querer envelhecer, a gente tem que levar em consideração essa relação entre o físico e o emocional. Né? A gente não pode só querer que um funcione bem sem que o outro também funcione. Então, do ponto de vista emocional, acho que uma das coisas que são mais importantes é a pessoa aprender a lidar com as perdas e os ganhos da vida, né? Ou seja, poder ter resiliência, né? Ter aquele molejo com as situações. Como tudo que eu falei, assim, nada se aprende só na velhice, se aprende desde lá da infância e a gente vai trazendo. Mas além disso, eu também tenho que aprender a lidar com as perdas físicas. E acho que essa é a maior dificuldade que as pessoas têm. Com as mudanças do corpo, né? Às vezes assim, é uma ruga, é um cabelo branco, o que atrapalha. Isso talvez a gente já tenha passado por cima, porque tem muitas estratégias, mas tem outras dificuldades que a velhice vai trazendo para o organismo que são mais difíceis, e dá para notar que isso as pessoas não conseguem nem usar tanto essa resiliência para dar conta disso. Então, o fato de poder fazer uma atividade física,
que ela goste. Isso que é o mais importante, né? Vamos dizer assim, ai, tem que fazer tudo perfeito, ai, porque tem que comer a coisa certa, tem que fazer a atividade na hora certa, todas as vezes. Não, cada um vai descobrir para si o que lhe faz bem. Né? Alguns vão querer fazer uma atividade física num videogame, no Excel game, outro vai querer ir pra rua, outro vai querer ficar dentro de uma academia. Não interessa, o que fizer bem para essa pessoa. Né? Então, esse cuidado com o corpo, ele é importante. Eu sempre comento contigo, né? Para mim, por exemplo, a quiropraxia é algo que até é mais importante às vezes que uma atividade física, que me faz bem, né? Mas é pro meu contexto. Outra pessoa vai achar que é fisioterapia, que é atividade física, a dança, não importa. Mas é cada um se autoconhecer fisicamente. Assim como também é importante a pessoa saber que alimento lhe faz bem ou não. Né? O acompanhamento nutricional é muito bom, mas esse autoconhecimento ligado a essa questão da resiliência, também vamos só dar uma pitadinha a mais, né? Autoestima, né? Eu acho que já faz, pelo menos, um pontapé inicial para a gente dizer que a gente vai envelhecer muito bem. Ótimo. E acho que entra aí também, porque eu noto muito assim, às vezes na clínica, sabe? O paciente chega lá, uma crisezinha lombar, vamos dizer assim, travou, né? Vai, Carol, hoje de manhã fui estender o lençol e travei. Mas eu não entendo por que isso acontece, porque eu faço academia, porque eu me alimento bem, porque eu durmo bem, porque eu não sei, né, faço tudo direitinho e mesmo assim acontece. Então, o que eu penso que pode acontecer? Pode acontecer. E querendo ou não, por mais que tu faça, tenha uma atividade física, exercício físico, te alimente bem e tal, tu vai envelhecer. Não é porque tu faz essa série de coisas que tu não vai envelhecer. Tu vai. A questão é como. Exatamente. Então a nossa ideia não é que a pessoa possa viver por muito tempo, mas que ela possa viver bem esse tempo. Eu não sei se a minha genética me ajuda ou não. Pode ser que a minha genética me ajude a viver até os 120. Tá? Mas se eu não tiver essa genética tão boa, eu pelo menos, daí sim, Vai ter que compensar. Eu tenho que compensar e cuidar de tudo isso. Mas não ir atrás do que os outros dizem também. Eu acho que isso é importantíssimo. Porque agora tá na moda tanta coisa. Não, a moda só vai estragar, vai atrapalhar. Mas no momento que você diz, deu aquela travada. Tá, mas por que deu aquela travada? Exato. Tá, porque eu fiquei estressada com tal coisa, porque eu caminhei muito, porque eu carreguei peso, porque eu levantei uma coisa muito rápido. Então, isso também, né? Assim, ter essa noção, essa análise, né? Porque não adianta também eu ir no quiro, consertada, já tudo no lugar, sair da porta e fazer uma outra coisa. Então, eu preciso conhecer. Às vezes eu não vou escapar de fazer essas coisas, eu sou obrigada a fazer. Mas às vezes eu posso prevenir. Ou já saber que, bom, se eu fiz alguma coisa errada, talvez até antes da próxima sessão com quem eu já posso fazer alguma coisa, né? Seja, olha eu falando, né? Mas água quente, exato, posso já minimizar essas perdas. E evitar que elas ocorram. Uma vez que tu... eu entrei em crise porque eu caminhei muito, ok, então na próxima vez eu não vou caminhar tanto, ou eu vou alongar, então vou caminhar de outra. Tu aprende o que fazer para evitar um novo adoecimento. Coisas que, por exemplo, sapato, né? É uma coisa que a gente vê tanta pessoa idosa que faz questão de usar um salto alto. E ela sabe que não pode mais usar. Então, essas coisas que são ruins, por isso que eu disse a perda dos ganhos, né? Porque ela sabe que não pode. Mas não pode perder aquela imagem de quem está bem. Mas quem disse que no salto é o bem-estar, é o aparecer bem? Só porque a pessoa quer, ou porque essa sociedade determinou. Então essas coisas que a gente também tem que mudar muito. O que é o conforto de estar bem? É conseguir caminhar e ter, ou é o sapato que está bem? Bom, aí que eu disse, vai escolher de cada um também, né? Cada um quer. Mas só que vamos pensar lá adiante, né? Sempre à frente. Se quiser chegar lá aos 100 anos bem, e todo mundo tá arriscado. Hoje em dia o risco é grande. Exatamente. É verdade. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Eu sei que arrancar um horáriozinho nessa agenda, olha, é difícil, então
De coração, muito obrigada mesmo. Mas foi um grande prazer. Se eu não fosse convidada, eu ia ficar muito chateada. Que bom. Venha sempre. Obrigada. Muito obrigada. Dúvidas, comentários, só deixar abaixo. Abraços quiropráticos.